Graça e paz, irmãos. Privilégio, estamos reunidos na presença do Senhor, amém? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E que o seu coração possa mesmo se aquietar nessa hora, você possa entrar na presença de Deus, porque Ele quer nos abençoar nesta noite, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por esse início de noite. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa parentela. Obrigado, Deus, pela igreja do Senhor que se reúne em toda a face da terra nesse momento, Senhor. Nós queremos te louvar, render graças ao Senhor, porque só o Senhor é digno, Pai, de receber honras, louvor, adoração, no nome de Jesus, Pai. Queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, Senhor, pelos pecados da nossa casa, Senhor, pelos pecados da tua igreja, pelos pecados dessa nação. Nós sabemos, ó Pai, que temos pecado contra ti. Muitos de nós temos pecados contra ti. Essa nação tem pecado contra o Senhor. Mas nós te clamamos em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor venha sarar essa terra. Pai, a tua palavra, o Senhor não leva em conta os tempos de ignorância. Nós sabemos que muitas pessoas dessa nação, ó Pai, têm agido na ignorância, Senhor. Nós pedimos que o teu Espírito, ó Deus, venha transformar essas vidas, ó Deus, transformar o entendimento dessas pessoas, ó Pai, para que elas vejam a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que está em casa, assistindo através da internet, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo realmente tempos difíceis. O pastor Júnior já falou aqui nessa noite. Essa semana foi muito difícil para todos nós, muitas perdas, muitas famílias enfermas. Nós temos visto isso se achegando cada dia mais próximos de nós. Isso é motivo de cada vez mais nós buscarmos ao Senhor. Não se rendam, busquem ao Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor, lá no Antigo Testamento, está no livro de Jeremias, no capítulo 29. Jeremias 29, a partir do versículo 11. Nós sabemos que nesses dias de grande luto, de grande tristeza, até de grande abatimento de muitas pessoas, nós temos encontrado muitas pessoas abatidas, pessoas tristes, mas também temos encontrado muitas pessoas que têm buscado ao Senhor, que crê no Senhor, que crê na oração, crê no poder de Deus, crê no mover de Deus. Então, nessa noite, você abre o seu coração, porque o Senhor tem uma palavra de ânimo para a sua vida. Versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos, ei, de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, irmãos, Deus está fazendo uma promessa ao povo dele, o povo de Israel. Como nos diz de hoje, o Senhor tem uma promessa para você, irmão. Se você buscar Ele de todo o seu coração, com certeza você vai encontrar. E ele diz no versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Muitas vezes nós imaginamos que o Senhor está nos castigando. É verdade que temos passado os dias difíceis, inclusive vocês sabem muito bem, irmãos, que nós estamos fazendo esse culto via online, uma vez que temos o direito
pela lei, de estarmos reunidos em família, no número reduzido, é claro, mas nós abrimos mão disso, irmãos, para preservarmos as vidas de cada um de nós, principalmente dos irmãos. Então, eu quero, nesse momento, louvar a Deus pela vida de cada irmão que tem entendido esse tempo de nós abrirmos mãos em favor do próximo. Se você não entendeu isso até hoje, irmãos, é tempo de você abrir a sua mão em favor do próximo. O próximo está precisando muito de você, muito mais que você imagina. Tem pessoas que estão passando necessidades das mais variadas, irmãos. Então, abra o seu coração, porque o Senhor quer falar com você nesta noite. A palavra diz no versículo 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Irmãos, quando você entender qual é o plano de Deus, quando você entender que Deus tem um plano para a sua vida, você não está aqui por acaso, você não está neste mundo por acaso, Deus te trouxe a este mundo com uma função, é uma missão, é de você servir ao próximo, de você ser um homem, uma mulher que busca a presença de Deus. É claro, irmãos, que a palavra de Deus diz que ele não pode ser servido por mãos humanas. O nosso Deus, ele é poderoso, ele é o Todo-Poderoso. Ele é tão grandioso, irmãos, que não tem como nós fazermos nada para servi-lo. Só tem uma forma de servirmos a Deus, é servindo os nossos irmãos. Se você tem entendido isso, que você precisa servir o seu irmão, então você está servindo a Deus. Ele diz que nós devemos invocar. Então me invocareis. Nesse tempo, muitas pessoas têm invocado o nome do Senhor. Muitas pessoas têm orado. E ele diz que ele vai ouvir. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Quantas pessoas, irmãos, estavam perdendo o hábito de orar? Quantos de nós, irmãos, não temos gastado tempo suficiente na presença de Deus? Nesses dias de grande aflição, nós não podemos nem ligar a televisão, porque as notícias são cada vez piores. Então, irmãos, busque refúgio na palavra. Lá no Salmo 91, no versículo 1, diz que aquele que habita na presença dele, aquele que habita na presença do Altíssimo. Então nós devemos buscar, irmãos, é habitar na presença de Deus, refúgio na presença de Deus. Nós devemos buscar a presença de Deus, porque os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso pensamento. Muitas vezes vem muitos pensamentos a cada um de nós, irmãos, nesses dias difíceis, comércio fechado, mortalidade aumentando cada dia mais. Se você olhar para as estatísticas, irmãos, a mortalidade natural da cidade de Uberlândia chegava a ser 370 pessoas por ano, 380, 390, 340. Só que nesses últimos 12 meses, devemos ter atingido mais de 3, 4 vezes esse número. Só de Covid já chegou a mais de 1.000 mortos, sem contar as mortes naturais. Então, irmãos, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de voltarmos para o Senhor. No versículo 14 ele diz, serei achado de vós. Então, irmãos, não é em vão você invocar o nome do Senhor. Você será achado pelo Senhor, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Irmãos, ai de nós, se não fosse o Senhor. Ai de muitas pessoas, se não fosse o Senhor. Tem muitas pessoas que nunca tinham buscado ao Senhor, mas que estão entendendo. Eu conheço um professor, amigo meu, que tem uma certa resistência com Deus. E outro dia eu estava falando com ele, e na despedida ele falou, fique com Deus. Então, irmãos, as pessoas estão entendendo que é tempo de buscarmos a face do Senhor. É tempo de buscarmos a presença de Deus.
E se você já fazia isso, irmãos, é tempo de intensificar mais ainda. E muitas vezes, irmãos, nós dizemos assim: eu estou bem, a minha família está bem, as minhas finanças vão bem. E o seu próximo, como está, irmãos? Como está os seus irmãos? Alguns dias atrás, o Senhor trouxe a palavra de Neemias. Neemias, quando viu aquela grande assolação, quando ele soube a notícia da grande assolação, Neemias chorou, irmãos. É tempo de nós chorarmos na presença de Deus. É tempo de chorarmos, irmãos, de tristeza por aqueles que estão perdidos, irmãos. É tempo de buscar a face do Senhor. Se você chorava, se você buscava já a face do Senhor, busque em favor dos outros agora. Não apenas em seu favor, mas em favor dos outros, porque as pessoas estão necessitadas, estão carentes, irmãos. E ele continua dizendo: e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Irmãos, muitas pessoas têm frequentado a igreja, têm estado na igreja, muitos chegam a até ocupar cargos na igreja, cargos de elite da igreja, e depois vai esfriando, e não está servindo nem para ele mesmo. Ele disse que vai trazer de volta, irmãos, essas pessoas para congregar-vos-ei. É tempo de congregar, irmãos. Uai, pastor, mas que estranho, né? Não está podendo reunir. Congregar não é só estarmos juntos, irmãos. É você estar em oração pelas pessoas, você está em comunhão com as pessoas. Você pode usar o seu telefone, você pode orar por telefone, você pode aconselhar por telefone, você pode animar a pessoa por telefone. Hoje é muito barato, irmãos, usarmos as mídias sociais, usarmos os telefones, a internet. Está tudo aí à nossa disposição, o custo é muito baixo. Não tem desculpa, irmãos. O Wi-Fi é barato, muito barato. Então nós não temos desculpa, irmão, nós podemos orar, nós podemos abençoar as pessoas, mesmo nas nossas casas. E você pode sair também, irmãos. Para abençoar alguém, você pode sair. Você pode comprar a cesta básica, você pode levar até a casa da pessoa. Se ele não pode te receber, você deixa lá no portão dele. Liga para ele: irmão, está aqui uma cesta básica para você, eu trouxe para você, está aqui, ó. E vai embora, espera ele chegar só, espera ele pegar e vai embora. Você pode muito bem fazer isso, irmãos. É tempo de abrirmos o nosso coração para que o Senhor possa agir em nossas vidas. Com certeza o Senhor tem planos a nosso respeito, irmãos. Senão, Ele não teria nos chamado. Portanto, irmãos, não foi em vão que Ele te chamou. Você pode anunciar a palavra do Senhor. E se você tem anunciado, não tem sido em vão. Se você tem jejuado em favor das pessoas, e muitas vezes você não viu o resultado ainda, eu quero dizer para você que isso não foi em vão. Deus está vendo o que você está fazendo. Se você tem orado para as pessoas, lá no seu quarto, lá na sua casa, mesmo de lá, Ele te vê. Irmãos, não é em vão você ter estendido as mãos para as pessoas, você está estendendo as mãos para as pessoas, porque os olhos do Senhor tudo vê. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Se você quer servir a Deus, sirva o seu irmão, porque os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor, são mais altos que os nossos pensamentos. E Ele sabe exatamente o que está fazendo, irmãos. Muitas pessoas, eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo que Deus tem nos deixado de lado, tem nos esquecido. Não, irmãos, de forma alguma. O Senhor está trazendo cura para aqueles que estão enfermos. O Senhor quer salvar muitas vidas. O Senhor ainda quer salvar muitas vidas. Os corações estavam muito endurecidos. Essa semana, na sexta-feira, eu convoquei uma vigília
cada um na sua casa. E eu tive o privilégio de orar, mas a minha esposa em casa. Só nós dois oramos lá. Naquele horário, nós vemos uma passagem da Bíblia, e nós oramos. E Deus me levou a orar por uma família, irmãos. Que quando eu comecei a orar, eu vi o quanto aquela família precisa de oração, irmãos. O quanto aquela família foi atingida até os dias de hoje. De todas as formas eles foram atingidos. Por causa da negligência do pai, por causa da negligência da mãe, irmãos. Muitas vezes os filhos são afetados. Isso não é espiritual não, irmãos, isso é real. Quando nós não plantamos, nós não vamos colher, mas o que nós plantarmos, a palavra de Deus diz que certamente também colherá. O que nós temos plantado para receber lá na frente? O que nós temos plantado para colher lá na frente? O que você semear, o que você plantar, certamente também colherá. Quando eu comecei a orar pelaquela família, eu percebi o quanto aquela família é carente da presença de Deus, irmãos. Quando a pessoa se afasta da presença de Deus, mesmo os pensamentos do Senhor sendo em nosso favor, se nós agirmos contra o Senhor, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas quando nós agimos segundo a sua palavra, nós nos tornamos amigos de Deus. E como que nós nos tornamos amigos de Deus? Quando nós fazemos a sua vontade. Então, irmãos, é tempo de buscarmos conhecer a Deus cada vez mais. Abra a palavra do Senhor, no livro de Isaías, no capítulo 55. A partir do versículo 6. Isaías 55, versículo 6. É um versículo que muitas pessoas usam, passar nos grupos de WhatsApp, né? É muito usado esse versículo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. O Senhor nunca está longe de nós, irmãos. O Senhor está perto de nós. Ele está com a sua mão estendida para nos socorrer, irmãos. É só nós clamarmos. Quando Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, Ele está dizendo que nós não podemos ficar com a nossa boca fechada, irmãos. Nós temos que clamar ao nome do Senhor. Versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Irmãos, o Senhor está aguardando o nosso pedido de socorro. O Senhor está com seus ouvidos atentos à nossa oração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de deixar o perverso o caminho mau, o iníquo,
os seus pensamentos e converter o Senhor. Que se compadeça dele e volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Muitas pessoas falam assim, pastor, mas o meu pecado é muito grande. Deus não vai me perdoar. Eu quero dizer para você que é você que não tem condição de perdoar você mesmo, mas o Senhor perdoa. O Senhor é rico em perdoar. Converta os seus pensamentos. Converta o seu agir. Porque muitas vezes as pessoas pensam e agem, mas pensam da forma que ele imagina que está certo. Mas a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são diferentes. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. No versículo 8 ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Lá no livro de Provérbios, irmãos, diz que nós não devemos resistir ao Senhor. Provérbios capítulo 3. Nós não devemos usar aquilo que está na nossa mente. Mas nós precisamos buscar os pensamentos de Deus para a nossa vida. E quais são os pensamentos de Deus para a nossa vida? Que nós sejamos em paz, que nós possamos confiar nele, que nós possamos buscar a sua face, que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, e que nós tenhamos uma atitude nova, irmãos. O Senhor espera uma atitude diferente de cada um de nós a cada dia. Versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então o que nós pensamos, irmãos, não tem valor algum, porque é muito menor que o de Deus. Começa a pensar como Deus pensa. Pastor, mas como que é isso? É só você ler a palavra dele. Só você descobrir qual é a vontade dele para a sua vida e para a minha vida. Porque ele já falou que os planos dele são de vida e não de mal. Ele quer nos abençoar, irmãos. Mas está difícil, pastor, está muito difícil. Todo lado que eu olho está difícil, parece que uma saída. Há sempre uma saída, irmãos, para aquele que busca a presença do Senhor. Quando você imagina, não tem mais jeito, a palavra de Deus diz, tem jeito. Com Jesus no barco vai tudo bem. Amém, irmãos? Posso ouvir o amém? Dê um glória a Deus aí na sua casa. Dê um glória a Deus onde você está. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, a palavra de Deus é poder para as nossas vidas. Nós precisamos começar a entender isso, nos alimentarmos dessa palavra. Entender que essa palavra é alimento para cada um de nós. Ela vai fornecer para nós tudo aquilo que nós necessitamos para fazer a vontade dele. Nós precisamos, então, nos alimentarmos dessa palavra. Porque se Deus nos colocou nesse lugar, ele tem um plano para a nossa vida, ele tem um projeto para cada um de nós, irmãos. É só nós crermos e ficarmos firmes na presença dele. Não tem como, irmãos, Deus te usar se você não estiver firme na presença dele. Não tem como. Você tem que estar voltado para ele. Você quer ser usado por Deus? Então fique firme na presença dele. Porque aí você vai cumprir o propósito, você cumprir o plano que ele tem para a sua vida. E aí no final, no versículo 12, ele diz, saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes dos roteiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O que ele está dizendo, irmãos? Tudo será favorável para você que vive na presença dele. As coisas vão fluir em seu favor. Aquilo que parecia difícil agora fica fácil. Você vai ouvir um som
um cântico alegre. Você vai ouvir palmas sendo batidas para você. Graças ao nosso Deus. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Irmãos, quando nós buscamos a presença de Deus intensamente, quando nós buscamos fazer a vontade do Senhor, não tem como dar errado, irmãos. Não tem como você não ser feliz. Mesmo que tudo esteja contrário, você está feliz, porque você serve um Deus que pode mudar qualquer situação. Eu disse qualquer situação, irmão. Pensa numa situação difícil, Ele pode mudar. Pensa numa mais difícil, Ele pode mudar. Pensa numa mais difícil ainda, Ele pode mudar, irmão. É só você crer. Nós temos falado muito nesse lugar sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que entender isso, irmãos. Tudo que for contrário à fé é abominação a Deus. Se nós não tivermos fé, que a minha oração vai passar desse teto, eu estou desagradando a Deus. Se você não crê que a oração que você faz na sua casa não passa do teto, você não está agradando a Deus. Se você tem lido a palavra e acha que está em vão, você não está agradando a Deus, porque isso não procede de fé. Fé, irmão, é você dizer, eu vou ler essa palavra e Deus vai me sustentar. Qualquer porção da palavra, irmão, vai te sustentar. Não interessa onde você leu. Pode ser Velho Testamento, pode ser Novo Testamento, Antigo Testamento, isso não importa. Alimente-se dessa palavra. O Senhor tem planos de vida para cada um de nós. Ele quer o nosso bem. O Senhor nos ama. O Criador de todas as coisas, Ele nos ama. Entenda, irmãos, como foi criado os céus e a terra, e tudo que nele há. Qual foi o último projeto de Deus a ser criado? O homem. Para quê? Para desfrutar de tudo aquilo que Deus criou. Deus não pôs nós no mundo para sofrer, irmãos. Ele nos pôs nesse mundo para desfrutar do bem que Ele tem para nós. Creia nisso, no nome de Jesus. Você que preparou o seu dízimo, a sua oferta, é tempo de você depositar no gasofilácio. Se você está em casa, impedido de vir à igreja, você pode fazer isso, fazendo um depósito, ou mesmo entregando na mão dos líderes dessa igreja, do pastor Júnior, na minha mão, na mão de qualquer outro líder que você sabe que ele é líder. Você pode entregar, mas você pode fazer isso também, depositando na conta da igreja. Faça isso e você estará contribuindo para a obra de Deus. Eu quero orar agora. Você curva a sua cabeça onde você está. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por esse último culto deste domingo, do mês de fevereiro de 2021, Senhor. Nós queremos te louvar, ó Pai, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Eu só tenho que te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem guardado os nossos corações, o coração dos nossos irmãos, ó Pai. E agora, Pai Santo, eu te peço em nome do Senhor Jesus, em favor daqueles que estão enfermos, ó Deus, daqueles que estão acamados, ó Deus, daqueles que estão tristes, ó Pai, daqueles que estão abatidos, ó Deus, daqueles que estão desanimados, ó Pai, daqueles que estão sem fé, Senhor. Eu clamo a Ti, ó Pai, em favor daqueles que estão desabrigados, Senhor, daquele que está passando fome, Senhor. Eu clamo a Ti nesta noite, ó Pai, em favor daquele que está desesperado, Senhor, daquele que perdeu um ente querido, Senhor, daquela família que está enlutada, Senhor. Eu clamo a Ti, ó Pai, pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abra as janelas do céu, Senhor, e derrama bênçãos sem medida sobre o Teu povo, Senhor. O Teu povo, Senhor Deus, que clama pelo Teu nome, Senhor. O Teu povo que tem buscado a Tua face, Senhor. O Teu povo que tem entendido o privilégio que é servir ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te clamo. Que o Senhor traga cura, Senhor.
o Senhor traga revelação, que o Senhor derrama da tua graça sobre o teu povo. A tua palavra diz, ó Pai, que a tua graça nos basta. Então, que o Senhor derrama abundantemente graça sobre o teu povo, em nome de Jesus. E nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque nós cremos que já recebemos do Senhor todas as coisas. Queremos te louvar, Senhor Deus, te agradecer no nome de Jesus. Amém, irmãos? Você que está na sua casa, coloca a mão no seu coração. Você que está aqui, coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos e bendizemos o teu nome. E declaramos que só tu és Senhor sobre as nossas vidas. E só tu és a nossa suficiência. E só o Senhor é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Que o amor do Deus, o Pai, a graça maravilhosa, salvadora, vivificadora do Senhor Jesus, a doce instrução, a companhia, a direção do Espírito Santo do Senhor, seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, seja com a sua casa, com a sua família, com a sua parentela, e seja também com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, em toda a face da terra. Que o Senhor Jesus se revele a cada um de nós, para a glória do nome dEle. Amém.